Então, nessa última parte da descrição desse vídeo, da anatomia ocular, nós vamos falar das pálpebras e dos cílios. E é muito importante a gente conhecer a anatomia da nossa pálpebra. A nossa pálpebra tem como função nos proteger sobre traumas externos. Você pisca o olho e ela te protege, mas também tem a função de manter o olho umedecido e evitar o ressecamento da sua córnea com a formação de ceratite e uma série de outras complicações. Protege e mantém o olho umedecido. Uma característica importante das pálpebras é que ela tem a pele mais fina do corpo humano. É uma pele muito delicada. E como característica, a parte mais lateral é mais grosseira, apresenta pelos, e a parte mais medial, a parte mais próxima do nariz, é uma pele mais lisa, mais delicada ainda. A pele da pálpebra tem de 6 a 7 camadas, que são as camadas granulosa, basal e espinhal. E isso daí é uma espessura muito fina. Então a característica da pálpebra é de ter um tecido dérmico muito vascularizado. Pálpebra sangra muito, tem muito vaso sanguíneo. Tecidos fibroelásticos, ela é muito fibrosa e elástica, tem até mesmo para fazer a questão do movimento, é uma característica anatômica dela. E tem a presença dos melanóforos, os melanóforos que promovem a coloração escurecida nas pálpebras. Em algumas doenças sistêmicas, nós podemos observar que a mudança da cor das pálpebras é uma característica em muitos quadros, e é devido à presença dos melanóforos. A pálpebra, nós podemos observar que em casos de edema, em casos de reações alérgicas, anafilaxias, a pálpebra faz um edema extenso. E por quê? Como nós podemos observar nessa foto, é um tecido com pouco tecido adiposo, pouco tecido dérmico inferior. A pálpebra é muito fina e ela é pouco aderida à placa tarsal. Ela tem que ter uma movimentação das camadas. Então, qualquer presença de líquido faz um edema muito grande. É clinicamente muito visível essa característica nas pálpebras. Então, destrinchando aqui agora a anatomia da pálpebra, a pálpebra é formada por várias camadas de tecidos fibrosos ou não. E a primeira parte muscular que chama atenção é a parte do músculo orbicular. E na região das pálpebras tem a parte dividida em pré-septal e pós-septal. A inervação dessa região do músculo orbicular é feita pelo nervo facial. Conforme nós podemos observar nessa imagem, o septo orbitário é uma fina camada de tecido que divide a pálpebra da gordura que está atrás dela. Um músculo que chama atenção na anatomia das pálpebras é o músculo de Miller, como a gente pode observar na imagem. Como que é a característica do músculo de Miller? Ele tem de 10 a 12 milímetros de comprimento, cerca de 15 milímetros de largura, e ele inicia na parte inferior do músculo levantador da pálpebra e insere no fórnix conjuntival e na placa tarsal, fazendo a função de elevação da pálpebra. Ele é inervado por fibras simpáticas. E a correlação clínica que muitas vezes a gente faz, quando a gente pinga o colírio de fenilefrina, às vezes a gente tem uma retração da pálpebra involuntária por ser inervado aí por fibras simpáticas. Então vamos falar do músculo levantador da pálpebra. É um músculo muito importante justamente para fazer o movimento de abrir os olhos, não de fechar, apenas de abrir. E o músculo levantador da pálpebra é um músculo grande. Ele tem cerca de 56 milímetros e ele é dividido de duas partes. A parte onde ele chega até o ligamento de Whitney e a parte à frente do ligamento de Whitney, que é uma parte basicamente aponeurótica. Então ele fica largo, fino e aponeurótico até
depois do ligamento de Whitney. Aqui eu vou te mostrar a imagem de onde o levantador da pálpebra chega até no ligamento de Whitney, e após o ligamento de Whitney ele fica mais aberto, e esse ligamento de Whitney, junto com toda essa estrutura fibrótica, faz o assoalho de sustentação da nossa órbita ocular. Então, tem uma estrutura importante que chama tarso nas nossas pálpebras. E ela não é composta de cartilagem, como muitas pessoas acreditam. Ela é um tecido fibroso, denso, que mede cerca de 28 a 30 milímetros, chega a ter 1 milímetro de espessura. O tarso ele tem a parte superior e na pálpebra superior e na pálpebra inferior. E uma característica interessante que ele faz a divisão anatômica da parte das glândulas palpebrais com a parte dos cílios. E essa linha ela é um marco, inclusive anatômico e cirúrgico, que é a presença da linha cinzenta, uma região visível na margem palpebral. E aí a importância de estrutura do tarso, que é relevante, e ele também tem presente, ele está relacionado com as glândulas de meibômios. E as glândulas de meibômios são muito importantes de ser conhecidas pela gente pelas correlações clínicas. As células de meibômios são células holócrinas multiloculadas e tem a presença de células cúbicas basais que se dividem em células poligonais e excretam o conteúdo. Elas se destroem e são secretadas junto com o conteúdo da glândula de meibômios. E essa glândula tem uma importância grande na parte da produção lipídica da nossa lágrima. Nós vamos ver adiante um detalhamento maior da nossa lágrima, do nosso filme lacrimal, mas boa parte dessa composição é feita pelas glândulas de meibômios. Nós temos cerca de 20 a 35 glândulas de meibômios na porção superior e cerca de 25 a 28 glândulas de meibômios na região das pálpebras inferiores. Aqui, para mencionar, para lembrar do músculo de Riolan, que é um músculo muito pequeno e, na verdade, ele é uma porção da margem palpebral do músculo orbicular. É uma especialização do músculo orbicular que chamamos de músculo de Riolan. Um detalhe importante de lembrar lá do músculo elevador da pálpebra superior é que ele nasce na parte do esfenoide, ele está inserido junto com o anel de Zinn lá atrás no globo ocular e divide algumas bainhas, tem algumas raízes em comum com a bainha do músculo reto superior. E aí aplica-se a lei de Hering. E o que a lei de Hering quer dizer? Que estímulos semelhantes para esses nervos, por exemplo, esses músculos diferentes, mas que são inervados pela mesma raiz motora, quando tem um estímulo e o estímulo é consensual, ou seja, você faz o estímulo para abrir os olhos e são movimentos consensuais. Então, os cílios têm aproximadamente 3 a 4 fileiras de fios de cílios, tanto superior quanto inferiormente. Superior, nós temos um número bem maior de fios, cerca de 180 unidades contra 80 unidades de cílios inferior. E cada cílio vem associado com 2 glândulas junto a cada cílio. O tempo de substituição, o tempo para nascer, para o ciclo do cílio nascer e ser trocado é de 3 a 5 meses. Então eu vou mostrar aqui para você a glândula de Zeiss. A glândula de Zeiss ela tem uma íntima relação com o cílio na margem palpebral, como a gente pode ver na imagem. E ela é uma glândula de característica holócrina. O que quer dizer? A célula é destruída e seu conteúdo faz parte do conteúdo da secreção gordurosa da glândula de Zeiss. A outra glândula que é muito importante é a glândula de Moll, que também tem uma íntima relação com o cílio
Já é uma glândula sudorípara, é uma glândula diferente da Zeiss, pois ela é uma glândula apócrina e o conteúdo da célula não é secretado, a célula não é destruída e ela é uma glândula basicamente sudorípara, uma glândula tubular maior. E a correlação clínica é o cisto de Moll. Quando nós estamos com um cisto na margem palpebral, de cor clara, em geral, dessa mesma glândula, a glândula de Moll, ela pode cistar, e aí a indicação cirúrgica nós vamos ver em algum outro momento.